editor JCE. Tá? A gente vai começar a falar um pouco do editor JCE, que é o que eu utilizo, que eu conheço, e vou dar alguns toques para vocês. Não quer dizer que vocês tenham que usar esse editor no Joomla de vocês, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada nele. Primeira coisa a fazer é instalar. No artigo anterior eu coloquei os links, o link para o download. Eu já deixei tudo aberto aqui só para mostrar, o link para o download vai cair nessa página. É a página do desenvolvedor. Você tem aqui, além do editor, você tem plugins, você tem outras coisas. A gente vai falar do Media Box mais à frente, que é um negócio bem legal. Você tem os idiomas para o editor, você pode baixar um idioma para o seu JCE, deixar ele em português, por exemplo. Tá certo? Bom, para baixar eu vou clicar Joomla 3, que é o nosso. Ele vai me jogar nessa página. E aqui eu vou escolher a versão 2.5.11. Cliquei aqui, baixei. No que eu baixo, ela já está aqui. Tá? 2.5.11. É um arquivo de 1.76 MB. Para coisa de Joomla, ele até que é um arquivozinho grandinho. Tá? Então, depois que eu faço isso, venho na minha administração, como a gente fez para o User Article Manager, como a gente fez para o idioma do Joomla mesmo, extensões, gerenciar. E aqui eu vou fazer o gerenciamento, vou fazer a instalação. Enviar e instalar uma extensão. Eu envio um arquivo zipado para o Joomla, para o servidor, e o servidor descompacta e faz a instalação. Seleciono o arquivo, está lá ele, abrir, mostrou que o arquivo é esse, upload e instalar. Aqui agora ele vai instalar o arquivo, vai demorar um pouquinho, porque o arquivo é maiorzinho, né? Quase 2 MB, isso para Joomla não é uma coisa tão pequena assim. Vocês vão ver que outras extensões e outras coisas que vocês instalam no Joomla não tem um tamanho tão grande assim. Geralmente é menos do que 1 MB. As coisas não são tão extensas. Mas logo ele já vai terminar a instalação. Beleza. Instalação concluída, apareceu aqui. Tá tranquilo. Beleza? Está instalado. Bom, para fazer ele funcionar como um padrão do Joomla, eu preciso dizer isso para o Joomla, senão não vai rolar. Olha só, vou fazer aqui, eu estou logado como blogueiro de tecnologia, tá? Aquele teste. Vou vir gerenciar os meus artigos, tá aqui, e eu quero editar o meu artigo. Isso até valeu uma dica que eu não falei quando eu falei do User Article Manager, eu acho. Eu não consigo editar. Não tem, o link não está funcionando, porque o artigo está publicado. Então, dependendo dos poderes que o usuário tem, ele precisa primeiro despublicar o artigo para que o link fique ativo. O link ficando ativo, eu clico e aí eu vou ter a edição. Opa, não funcionou? Vamos tentar de novo aqui. Tá aqui. Às vezes dá essa zica, tá? Deve ser o meu servidor aqui. E note que o editor, ó, continua sendo o TinyMCE, correto? Porque eu não fiz nada para que valesse. Bom, para o JCE vale duas lembranças, tá? Vale duas lembranças básicas que a gente tem que ter. Primeiro, se eu quiser usar ele como padrão para todos os meus usuários, eu preciso ir na configuração global, tá? Isso é importante. Na configuração global do site e dizer que o editor padrão é o JCE. Salvei e fechei. Ponto. Todos os meus usuários criados vão utilizar o JCE como editor padrão, mas somente os usuários que estão nos grupos padrões do Joomla. Porque o JCE, ele não entende aqueles grupos de usuários que a gente cria fora os grupos padrão. Porque senão, como é que ele iria ver? Né? Então, ele entende que existe o autor, o editor, o publicador, quer ver? Vamos ver aqui. Grupos. Para o JCE, os grupos padrões são quem? O manager, o administrador, o registrado, que para ele registrado não faz nada, né? O autor, o editor, o publicador e o superusuário. Esses grupos aqui, ele não entende, porque ele não sabe que existiam. Então, esses grupos vão estar fora do escopo do JCE. Então, mesmo eu tendo colocado aqui na configuração global o JCE como global para o meu site, ele não vai aparecer para aquele meu usuário de teste.
Ou seja, como ele é global e dentro do JCE eu não contemplei os blogueiros, nem o saúde, nem o tecnologia, ele vai se perder, tá? Vamos ver? Vai se perder. Vou tentar editar aqui sem sair, tá? Sem sair. Só vou tentar editar para ver o que ele vai fazer. Ó. Ele não colocou editor nenhum para mim. Não quer dizer que eu não possa escrever, tá? Mas ele me deixou quase que sem recurso nenhum. Por quê? Porque o JCE não entendeu o grupo desse usuário como sendo um grupo válido. Isso muita gente erra. Diz, poxa, mas eu coloquei como padrão e não apareceu. Claro, não vai aparecer, tá? Então agora atenção, que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou privilegiar esses caras aqui. Nos componentes, a partir do momento que eu instalei um componente, o componente vai aparecer aqui. E o JCE está aqui. E no JCE existe um cara chamado Global Configuration, que são as configurações globais dele, a gente vai ver depois. E existe um cara chamado Profiles. Profiles são quem? São os tipos de editores que eu posso ter para os meus usuários. E vou dar uma olhada aqui em Profiles. Tá? Ó, eu tenho o default que está ativo e tenho mais um monte de outros aqui que não estão ativos, tá? Vamos tratar só desse por enquanto. É o padrão. Ó, profile padrão para todos os usuários. Todos, nem sempre. Vamos entrar nele para ver. Por que eu digo nem sempre? E aí vai do tipo de como ele foi produzido, de como ele foi concebido. Ele acabou não fazendo uma leitura de todos os grupos e dizendo, ó, ele é padrão para todos os grupos. Então, eu acabei perdendo aqueles grupos novos que eu tenho que achar os caras aqui de novo, tá? Então, ó, ele vai aparecer no front-end, no back-end. Então, eu posso criar um profile que não apareça na frente do site, só no back-end, que é onde a gente está. Não apareça aqui pela frente do site. Ou um que só apareça pela frente do site. Então, as possibilidades são device. Se o cara tiver num desktop, num tablet, se ele tiver num telefone, ele não vai usar esse. Eu posso criar um que no telefone não seja esse, que no telefone seja outro. Tá? E aqui, ó, User Group. Aqui são os componentes, ou seja, que componentes ele vai utilizar. Você instalou um componente de galeria de imagens que coloca um botão de galeria de imagens no seu editor. Então, ele vai estar como está todos os componentes, aquele botão de galeria vai estar. Mas se você não quer, você pode entrar aqui em selecione da lista e selecionar só aqueles componentes que você quer que participe no seu editor. Não quer dizer que porque o componente categorias está aqui, que ele faz alguma coisa, que ele tem alguma coisa no editor, tá? Mas aqui você vai setar. Geralmente eu utilizo todos os componentes. E aqui, ó, em grupos de usuário eu posso marcar para todos os grupos de usuário, ou eu posso vir aqui naqueles que eu não coloquei, tá vendo, ó? Blogueiro, saúde, tecnologia, aqueles que eu criei, e dizer, não, esses caras vão usar este profile aqui, que é o profile default, que eu posso trocar o nome. Vou botar aqui, padrão. Salvei e fechei. O meu profile agora vai ser mostrado aqui como padrão. Já é o padrão, inclusive para aquele grupo de usuários. E eu vou... Às vezes a gente sai e entra, tá? Para ele poder ler alguma coisa. Mas eu acho que aqui não vai ter problemas. Então, olha só. O vídeo deu uma... Talvez tenha dado uma puladinha aí, porque tinha dado uma zicazinha aqui. Eu parei para corrigir. Então agora eu já estou com o editor JCE aqui. Tá? Ele já está disponível para o meu usuário, para aquele blogueiro de tecnologia. Note que ele tem vários recursos. Ele parece bastante com o Word, né? Assim, ó, outros editores que a gente está um pouco acostumado. Aqui é para você colar um texto sem formatação, copiar, recortar, copiar, colar. Tem lista numerada, faz subscrito, sobrescrito, insere uma imagem. A inserção de imagem dele é bem legal. Vou mostrar bem rapidamente, depois eu vou tratar só de inserção de imagem, tá? Ó, você vê a sua área de imagens, né?
que é exatamente o images do seu site, né? Então você pode vir aqui, aqui, vamos pegar uma imagem qualquer aqui no, vamos ver aqui, essa aqui, ó, dou inserir. Se eu quiser, eu posso pegar essa imagem, posso diminuir o tamanho dela, posso, se eu escrever um texto aqui, ó, note que o texto vai ficar assim, né? Mas se eu vir na imagem aqui, ó, inserir e editar, e eu disser que essa imagem tem um alinhamento, por exemplo, à esquerda, o texto já fica do lado. Então ele é um editor bem bacana para a gente trabalhar. Então nos próximos vídeos eu vou estar mostrando algumas funcionalidades dele, algumas dicas, algumas coisas básicas, principalmente na parte de links, imagens e do Media Box, tá certo? Aquele abraço e obrigado.